Bem-vindos ao Papo de Bar e Gestão, o podcast que explora o fascinante mundo da gestão de bares. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e dicas práticas para o sucesso do seu estabelecimento. Vamos começar! Tem uma certa magia num coquetel bem feito, não é? Aquele que acerta em cheio, sabe? Onde nenhum sabor atropela o outro. É quase uma alquimia que pega ingredientes simples e transforma numa experiência que fica na memória. Mas afinal, qual é o segredo que separa uma bebida boa de uma que é, uau, extraordinária? É isso que a gente vai descobrir. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem nunca passou por essa frustração? Tentar recriar aquele drink incrível em casa e o resultado ou fica alcoólico demais, ou doce demais, ou simplesmente aguado. Parece até que existe um ingrediente secreto que ninguém conta pra gente. E aqui tá a grande revelação. O truque não tá nos destilados super caros ou em alguma técnica mirabolante. O segredo tá todo na ciência do sabor e entender como os diferentes elementos conversam entre si. O segredo, no fim das contas, é o equilíbrio. E é exatamente essa ciência que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse segredo juntos. A gente vai começar entendendo o que é mixologia de verdade, depois vamos montar a nossa base com o tripé do sabor, decifrar a tal da proporção de ouro, dar uma olhada nas famílias de coquetéis, revelar aquele ingrediente que quase todo mundo ignora e, claro, no final, preparar o terreno para botar a mão na massa. Bom, para começar essa nossa jornada, primeiro a gente precisa entender o que é mixologia. E olha, não é só sair misturando coisas, é a arte de criar um balanço perfeito entre cada componente da bebida. Pensa num chefe de cozinha criando um prato especial. É a mesma lógica. Cada ingrediente ali tem um porquê, um propósito bem claro. O objetivo final é criar uma jornada de sabores, uma experiência que vai muito além de simplesmente tomar um gole. Agora, vamos direto ao ponto. A base de qualquer coquetel equilibrado pode ser imaginada como um tripé. Cada uma das pernas desse tripé é um perfil de sabor essencial. Se uma delas falta, bom, a estrutura toda desaba. Funciona mais ou menos assim. O doce, ele tá lá para dar uma maciada na pancada do álcool. O azedo, que geralmente vem de um cítrico, tipo limão, corta a doçura e traz um frescor, deixa a bebida viva. E o amargo? O amargo é o que traz a complexidade, é o que faz a gente querer dar o próximo gole para entender melhor aquele sabor. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Assim como um chefe usa temperos para dar profundidade num prato, um bartender usa os bitters para transformar uma mistura simples em algo intrigante, sofisticado. Às vezes, 1 ou 2 gotinhas mudam o jogo completamente. 3 pilares para equilibrar. Parece complicado, né? Mas o mais legal da coquetelaria clássica é que boa parte dessa ciência toda pode ser resumida numa única fórmula. Uma fórmula simples e muito elegante. 2, 1, 1. Guardem bem esses números. Essa é a famosa proporção de ouro, a espinha dorsal de um número incontável de coquetéis, principalmente os da família Sour. Vamos detalhar isso aqui. São 2 partes do destilado, que é o coração da bebida, certo? A base. Daí vem uma parte de azedo, como suco de limão fresco, e para fechar, uma parte de doce, como um xarope simples de açúcar. Esse já é um ponto de partida excelente para garantir que nenhum sabor vai dominar os outros. Quer ver um exemplo perfeito de como essa teoria funciona? O daiquiri clássico. 2 partes de rum, 1 parte de suco de limão e um pouquinho menos de uma parte de xarope para adoçar. Simples, elegante e perfeitamente equilibrado. Tudo graças à proporção 2 para 1 para 1. E essa ideia vai ainda mais longe. Depois que se entende a proporção de ouro, a gente começa a perceber que a maioria dos coquetéis não são criações do zero. Na verdade, eles são variações de algumas poucas receitas-mãe. Essa citação do bartender Sam Ross é genial. A verdadeira inovação na coquetelaria vem de entender as receitas base e, a partir daí, modificá-las com inteligência. Trocar um ingrediente aqui, adicionar um sabor novo ali. Segundo o livro Cocktail Codex, praticamente todos os coquetéis que existem podem ser ligados a uma dessas 6 famílias. O daiquiri, que a gente acabou de ver, é o pai de todos os sours. O Old Fashioned é a base para drinks fortes mexidos. Entender esses padrões é como decifrar o código de centenas de bebidas. Olhem só para esses 2 drinks, parecem totalmente diferentes, né? Mas cada um deles é o ponto de partida para uma árvore genealógica inteira de coquetéis. Dominar essas raízes permite não só entender, mas também criar inúmeras variações. Ok, a gente já falou do destilado, do doce, do azedo e do amargo, mas tem um 5º elemento.
um elemento crucial para o equilíbrio do coquetel, que muitas vezes é tratado como um mero detalhe, mas que na verdade é um dos protagonistas. A pergunta é essa: qual é esse componente tão essencial que pode construir ou destruir uma bebida, mas que raramente leva o crédito que merece? Isso mesmo, gelo. E não, ele não serve só para gelar. O gelo é um ingrediente ativo, fundamental. A qualidade dele e o jeito que ele é usado são, nossa, absolutamente essenciais. A palavra-chave aqui é diluição. Conforme o gelo derrete, ele adiciona água ao coquetel. E essa água não é um problema, muito pelo contrário. Ela é um ingrediente essencial que suaviza o álcool e amarra todos os sabores juntos. Um coquetel bem feito pode ter de 25 a 40% de água vinda do gelo. Por isso que um gelo bom, que derrete devagar, permite controlar essa diluição e chegar no ponto perfeito. Certo, agora que a teoria está toda na mesa, vamos para a parte prática. Como pegar todo esse conhecimento e aplicar para criar coquetéis equilibrados sempre? Se a gente está falando que mixologia é uma ciência, então a gente precisa de um método. E o método aqui é medir com precisão. Deixar o olhômetro de lado e usar um dosador, o famoso Digger, é o passo mais importante para garantir que o coquetel saia sempre do jeito certo, com aquele equilíbrio perfeito, todas as vezes. Então, para a gente fechar, vamos recapitular. A base é dominar o trio doce, azedo e amargo. Usar a proporção 2-1-1 como ponto de partida, pensar em famílias de coquetéis para poder criar, respeitar o gelo como ingrediente que ele é e, o mais importante de tudo, medir com precisão. Com essas ferramentas em mãos, a porta se abre. A coquetelaria deixa de ser um mistério e vira um playground para experimentação, mas com base em princípios sólidos. Agora a pergunta não é mais como, mas sim o quê. Qual vai ser a primeira obra-prima a sair da coqueteleira?